Um dos grandes problemas que a gente tem na área de saúde são as bactérias multiresistentes aos antibióticos, aos antimicrobianos. Por quê? Porque essas bactérias elas deixam pouquíssimas opções de tratamento e elas são especialmente graves no caso de indivíduos hospitalizados, ou seja, quando elas causam processos no ambiente hospitalar, chamadas infecções nosocomiais ou infecções hospitalares. Muitas vezes essas bactérias podem ser gram-negativas, como no caso de Pseudomonas aeruginosa, ou gram-positivas, como Staphylococcus aureus. O que acontece com essas bactérias e não só com elas? Nós sabemos que a grande maioria das bactérias vivem na natureza na forma de comunidades microbianas altamente dinâmicas, altamente estruturadas, que a gente chama de biofilmes. Os biofilmes são formados quando as células que estão, a princípio, em vida livre, elas encontram um substrato, seja ele biótico ou abiótico, então pode ser a superfície de um catéter, ou não, ou pode ser a superfície de um tecido. Se elas encontrarem condições favoráveis para se aderir, elas vão se aderir e muitas vezes elas podem atuar como substratos para a adesão de outros micro-organismos. Esses micro-organismos começam a se multiplicar, formando o que nós chamamos de microcolônias, começam a secretar uma matriz extracelular, normalmente de natureza polissacarídica, mas pode ser proteína também, ácidos nucleicos, e essa comunidade vai se estruturando, formando então uma estrutura bastante difícil de ser removida, que se chama biofilme. O biofilme ele pode perdurar por um tempo variável, vai depender de onde ele foi formado, quais os micro-organismos, mas ele traz um grande problema de saúde, que é, por exemplo, a formação de biofilmes em catéteres, que muitas vezes levam a processos infecciosos do paciente. Além desse problema associado ao biofilme, muitas vezes as bactérias que constituem o biofilme têm a capacidade de se comunicar, mediado por sinalizadores químicos, por um processo que a gente chama do inglês quorum sensing, ou seja, é o sensoriamento da densidade populacional. O que acontece no quorum sensing? O quorum sensing é definido como um mecanismo de comunicação, muitas vezes intraespecífico, algumas vezes interespecífico, onde os micro-organismos podem, dependendo da densidade populacional, eles podem ativar ou reprimir alguns genes. Qual é o problema de quorum sensing associado a infecções hospitalares? É porque a gente sabe que em muitas bactérias patogênicas, mediado pelo quorum sensing, nós temos a ativação de genes de virulência, por exemplo, genes de toxina, no caso do Staphylococcus aureus, ou genes de resistência a antibióticos, como no caso de Pseudomonas. Então, isso muitas vezes gera severos problemas, porque muitas vezes você tem, por exemplo, indivíduos portadores daquela doença chamada fibrose cística, que não é uma doença infecciosa, é uma doença onde há um comprometimento do funcionamento do tecido pulmonar. Esses indivíduos eles são mais sujeitos a terem infecções pulmonares por Pseudomonas aeruginosa. O que acontece? A Pseudomonas começa a colonizar o tecido pulmonar, forma um biofilme, e quando ela está em alta densidade populacional, neste biofilme, por quorum sensing, ela ativa genes de resistência. E isso é extremamente problemático, porque o tratamento desse indivíduo com portador de fibrose cística, por si só já é mais difícil, e no caso da pneumonia por Pseudomonas, fica extremamente complicado, porque a própria estruturação do biofilme muitas vezes já complica o acesso do antibiótico à população microbiana. O quorum sensing ele, intraespecífico, ele tem pequenas diferenças entre organismos gram-negativos e gram-positivos. Porque em gram-negativos, o quorum sensing ele tem como molécula autoindutora, ou seja, a molécula que faz a sinalização, é uma molécula pequena, ela é permeável, ela entra e sai livremente das células, e ela é de uma natureza que a gente chama acil-homoserina lactona. São moléculas relativamente parecidas, mas elas são intraespecíficas, ou seja, somente aquela espécie reconhece. No caso dos gram-positivos, não. O autoindutor não é a acil-homoserina lactona, são peptídeos, geralmente pequenos peptídeos, 8, 11 aminoácidos, que são sintetizados pelas células, são transportados, são mandados para o meio externo e não retornam para a célula. E é muito curioso, por exemplo, no caso de Staphylococcus aureus, que é um gram-positivo e que usa o quorum sensing mediado por peptídeos, é muito curioso porque
Diferentes linhagens de Staphylococcus aureus possuem autoindutores diferentes. Então, uma população de Staphylococcus aureus pode tentar interferir com o quorum sensing de uma segunda população.